Olá, uma boa noite, né? Já estamos quase iniciando a nossa noite, agora são 18 horas. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, bem como também a oportunidade. Agradeço a Inovete pelo convite, sem dúvida, uma grande alegria, né, estar participando desse evento, falando um pouquinho sobre medicina funcional, medicina biorreguladora. Muito obrigado, Inovete, e parabéns pela preocupação com a educação continuada. E meus parabéns a todos os presentes, né? Um grande número de pessoas, de médicos veterinários, de estudantes de medicina veterinária, né? Querendo saber um pouquinho mais, aprofundar seus conhecimentos nessa área, que sem dúvida nenhuma é uma área muito promissora e riquíssima em termos de conhecimento, que é a medicina integrativa, a medicina funcional. E agora gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esse título, Inflamação e Câncer, como controlar essa dupla dinâmica. Acabamos de assistir uma palestra belíssima do nosso colega, o Luiz, que falou de estresse oxidativo, que falou de inflamação e toda a repercussão dessas alterações que acontecem no organismo, levando à ocorrência de algumas doenças, na verdade, inúmeras doenças. E entre elas, com certeza, né, o câncer pode acabar acontecendo em virtude de um processo inflamatório crônico, bem como também do estresse oxidativo. Tenho, inclusive, a honra, né, nesse momento, de dividir essa palestra com o Luiz. Luiz, muito obrigado, né, Obrigado você, Rodrigo. por você estar aqui comigo nesse momento para dividir esse conteúdo. Mas vamos lá. Quero deixar o conteúdo bastante prático, inclusive trazer casos do dia a dia para mostrar essa relação da inflamação com o câncer. E um exemplo que eu acabei selecionando foi a questão dos carcinomas de células escamosas, né, os chamados SECs, ou carcinomas espinocelular. Nós sabemos que a radiação solar, né, acaba levando a uma alteração cutânea importante, ao processo inflamatório dessa pele e que acaba favorecendo o desenvolvimento desse tumor. Por que isso acontece? Sabe-se que a radiação ultravioleta do tipo B, em virtude do seu comprimento de onda, acaba atingindo diretamente a epiderme, especialmente essa camada que vocês observam nesse esquema, camada espinhosa que está logo acima da camada basal. Então, a radiação de forma constante, de forma frequente, atingindo essa camada, né, a camada espinhosa, leva a todo um desarranjo celular, leva à ocorrência de um processo inflamatório e, consequentemente, a formação do carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas, mostrando de forma clara que, nesse caso, e é claro que existem inúmeros outros exemplos que nós poderíamos deixar nesse momento, mas eu gostaria de focar especialmente no SEC, do carcinoma espinocelular. Sabe-se que a inflamação é o grande combustível e acaba proporcionando o desenvolvimento desse tumor. É claro que, num primeiro momento, nós vamos ter apenas a dermatite actínica, como vocês podem observar nesse paciente. Então, aqueles animais de pele clara, com pouca melanina, com poucos pigmentos, né, que conferem fotoproteção à camada cutânea, uma vez que ele fique exposto ao sol sem o devido controle, a própria radiação ultravioleta vai favorecer o processo inflamatório, o desenvolvimento de um quadro caracterizado como dermatite actínica. Em muitos casos, né, o tutor acaba não dando muita importância para esse processo, esse paciente continua exposto ao sol, seja um cão, seja um gato, e a tendência é que, com o passar das semanas, né, com o passar dos meses, esse processo inflamatório evolua para uma segunda condição,
né, que é conhecida como ceratose actínica. Nesse momento, de uma forma, então, mais concreta, mais relevante, nós já temos uma lesão pré-neoplásica. É claro que o próximo passo, aí sim, é ter o carcinoma espinocelular. Se esse paciente continuar exposto no sol, e se de repente não for feito nenhum tipo de tratamento anti-inflamatório, de tal maneira a controlar esse processo inflamatório que acaba sendo crônico, bem como também o estresse oxidativo, mais cedo ou mais tarde, possivelmente nós vamos ver nesse paciente esse tipo de condição, né? Ou seja, a condição neoplásica, o tumor de pele, né? O carcinoma de células escamosas. E nesse tipo de situação, já um caso mais difícil de tratar, afinal de contas, nós temos um tumor mais invasivo, né? E pela própria localização, né, são vistos especialmente em cabeça, então, em espelho nasal, ponta de orelhas, pálpebra, lábio, bem como também na face ventral do abdômen. E qual é a tendência? Que acabem sendo tumores mais invasivos. Normalmente, quando eles ocorrem na pele, eles tendem a ser pouco metastáticos, né? Porém, o que chama a atenção é a questão da invasão local. Por isso, eu volto a citar e volto a reforçar o seguinte ponto. Temos que controlar a exposição solar e cabe a nós, enquanto médicos veterinários, enquanto profissionais da saúde animal, orientar os tutores para que eles realizem, né, de forma adequada essa proteção. E também nós podemos recomendar, né, o uso de suplementos, o uso de nutracêuticos para modular esse processo inflamatório, para reduzir a inflamação crônica e para melhorar a condição da pele desses pacientes, né, trabalhando na prevenção, evitando o desenvolvimento desse tipo de tumor. Sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil prevenir a ocorrência desse tumor do que tratar, né? Como foi dito, acabei de mencionar. Eles não são muito metastáticos, dificilmente acontece a progressão das metástases quando eles estão localizados na pele, porém são bastante invasivos, o que acaba, né, sem dúvida nenhuma, dificultando o tratamento. Aqui uma outra situação, então, mudando de espécie, né, esse tumor também é visto na espécie canina, geralmente presente na face ventral do abdômen ou na face ventral do tórax, novamente em animais de pele clara. E o que eu observo no dia a dia, acredito que seja a realidade de todos vocês, né? Quanto mais claro é o paciente, né? Quanto menor a quantidade de melanina, de melanócitos, parece que esse paciente mais gosta de ficar exposto ao sol. Estou errado ou estou certo? Garanto que é o que vocês observam, né? Os próprios tutores relatam isso. Quando eu chego na hora do almoço em casa, eu encontro, né, o meu cão, o meu gato, né, no quintal, né, tomando o seu solzinho ao meio-dia, exposto ao sol, né? E o que possivelmente vai levar ao desenvolvimento desse tipo de tumor que nós estamos conversando. Então, as lesões começam de forma um pouco mais discreta, com aquele processo inflamatório que foi mencionado, então, volto a repetir, dermatite actínica, depois evolui para ceratose actínica e, por fim, o carcinoma de células escamosas. Esse paciente, né, por exemplo, apresentava uma lesão inicial, já um carcinoma em prepúcio, no entanto, acabou desenvolvendo outras lesões na face ventral do abdômen, bem como também do tórax, né? E aqui nós temos, né, as três apresentações, né? A dermatite actínica, a ceratose actínica e o carcinoma espinocelular.
E, infelizmente, acaba sendo frequente esse tipo de condição. Então, aquele pitbull, aquele bull terrier de pele clara, que chega na clínica, no hospital veterinário, apresentando inúmeras lesões. Nós olhamos para esse paciente e sempre a pergunta que vem à nossa cabeça é a mesma: por onde nós começamos o tratamento, né? Já que toda a pele está comprometida, né? Tem um processo inflamatório importante, tem também ceratose e, logicamente, tem o tumor. Por mais que seja um tumor cutâneo, o fato de apresentar inúmeras lesões, muitas delas com um grau de infiltração importante, isso acaba dificultando o tratamento. Então, queria reforçar novamente, sempre trabalhem na prevenção, né? Orientem os tutores em relação à questão da prevenção da inflamação crônica. Vamos ter, na sequência, a oportunidade de discutir um pouquinho mais sobre essa questão. Vamos falar também do protocolo 4Rs, vamos falar um pouco de tratamento oncológico tradicional, associado ao tratamento complementar, utilizando os conceitos da medicina funcional, da medicina biorreguladora. Mas não esqueçam desse detalhe: a inflamação é o grande combustível para a maior parte dos tumores, sejam cutâneos, sejam tumores que ocorrem em outros locais. Por qual motivo? O Luiz já falou muito bem, né, na palestra que ele acabou de ministrar, mas gostaria de ressaltar. Sabe-se que inflamação acaba favorecendo o aumento da angiogênese, aumentando a formação de vasos sanguíneos, melhorando a irrigação e a nutrição desse tumor, bem como também, né, acaba favorecendo a progressão de lesões metastáticas por esses vasos sanguíneos que são formados em virtude da inflamação crônica. Sabe-se que a inflamação atua reduzindo os sinais de apoptose, dificultando que aconteça a morte celular, né? Então, perpetuando a permanência do tumor no local onde ele está se desenvolvendo. A inflamação também contribui para o aumento da invasão local, né? Levando à formação de enzimas, de metaloproteinases que têm a capacidade de degradar as barreiras teciduais, né? Como, por exemplo, o colágeno, permitindo a invasão tumoral. A inflamação ainda favorece a ocorrência de metástases. Uma vez que a gente tem inflamação, né, ela vai acabar incitando uma maior quantidade do processo inflamatório, exacerbando todo esse mecanismo, bem como também levando à ocorrência do estresse oxidativo. E, por fim, a inflamação crônica acaba levando à supressão do sistema imune localmente, dificultando dessa maneira a atuação do próprio organismo, das células natural killer, dos macrófagos, visando o combate do tumor. Então, muita atenção, né, para prevenir a ocorrência dessa inflamação, bem como também para tratar essa inflamação. Então, Luiz, continua o conteúdo para nós, por favor. Mais uma vez, muito obrigado, pela tua presença. E te passo a palavra para você continuar falando um pouquinho mais sobre a inflamação. Muito legal. Fantástica a apresentação, e eu queria, assim, só ressaltar alguns artigos, né, que nós temos, por exemplo, com alguns nutrientes que nós podemos ter uma proteção cutânea. Eu destaco, por exemplo, a nicotinamida, ou a famosa vitamina B3, isso preventivo, tá? Então, se você tem um paciente branco, você já pode utilizá-la de uma maneira preventiva. Tem vários artigos, principalmente na linha humana, mostrando redução de carcinoma espinocelular e também de melanoma com a utilização da nicotinamida. Eu trouxe 2 artigos aqui, pode passar o próximo. Tá, esse com melanoma, também com a nicotinamida, também reduzindo a incidência de
de melanoma? Qual que é o papel dessa vitamina nesse processo? Principalmente porque ela promove uma redução do processo inflamatório cutâneo. Pode passar o próximo. E aí eu destaco os polifenóis, tá? Porque os polifenóis, nós temos produtos dentro do laboratório, como o EOF e o próprio Targimax, que eles têm esses componentes, os polifenóis, e os polifenóis eles são grandes agentes anti-inflamatórios e protetores cutâneos. Então, se esse paciente tem aquela tendência, já começa com uma dermatite actínica, já é a hora de você fazer uma prevenção, uma redução. Lógico que você tem que afastar do sol, mas esses polifenóis eles atuam de uma maneira como se fosse um escudo protetor, trazendo um resultado mais efetivo, especialmente naqueles pacientes que, mesmo com todas as estratégias, eles continuam indo ao sol. Então, vale a pena realmente a utilização de polifenóis. Nós temos vários artigos mostrando esse papel na proteção cutânea e principalmente na redução na incidência de carcinomas cutâneos. Pode passar o próximo. O que eu quero mostrar para vocês é que a inflamação, a imunidade e o câncer, elas vão andar de mãos dadas. Sempre que você tiver um câncer, normalmente, a maior parte dos tumores, eles superexpressam aquele fator NF-κB. Então, todas as causas que eu listei na minha palestra anterior, que aumentam o processo inflamatório, elas vão transcrever esse fator NF-κB. E o NF-κB, ele vai trabalhar de uma maneira muito sinérgica com o tumor. Você não pode imunossuprimir, tirar completamente esse fator NF-κB. Na verdade, você tem que modular, ok? E é interessante mostrar que nós devemos, então, tirar todas essas causas que estimulam esse processo inflamatório. E uma outra tendência que eu vejo hoje, segundo os estudos, dentro do conceito da medicina funcional, é trabalhar principalmente a imunidade no sentido da resposta TH1. Porque a TH1 ela é antiproliferativa, então ela vai reduzir a proliferação tumoral. E o tumor, ele faz de tudo para a resposta aí para o sentido TH2, que é o sentido proliferativo. Ou seja, ele tipo como se fizesse uma conversa. Por exemplo, ele produz muito ácido lático, que é o efeito Warburg, que mesmo na presença do oxigênio, o tumor ele vai produzir muito lactato. O lactato, ele é um grande agente imunossupressivo. Então, ele inativa o sistema imunológico. E aí você inativa a natural killer, inativa principalmente a resposta celular. E o tumor, para você diminuir essa proliferação, você tem que ativar essa resposta celular. E o tumor faz de tudo para inativar esse sistema imune. Então, o tumor ele desvia a balança no sentido do linfócito T-helper, TH1 para o sentido TH2, que é proliferativo. E a gente tem que fazer o contrário, fortalecer esse sistema imunológico. Próximo. Então, o NF-κB, como eu listei na aula, e todas as causas que ativam ele, vão contribuir para o crescimento de tumores. Ou seja, se o paciente tiver um tumor, esse tumor vai proliferar mais, e ele também pode ser uma causa de sofrimento celular, de desestruturação do citoplasma, de uma alteração do DNA, resultando numa mutação, ativação de oncogênese, resultando no câncer. Tá? Então, com qualquer causa que você trabalhe modulando o processo inflamatório, você vai atuar de uma maneira preventiva. O sol, por exemplo, o raio UVB, ele incide na pele e faz o que nós chamamos de oxigênio Sieglet, que é uma espécie de oxigênio extremamente reativa, tá? Que ele muda o spin, ele tem uma lesão instantânea, num porcalhésimo de segundos, ele vai e lesiona a membrana da célula. Lesão, 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 sofrimento celular, encurtamento do telômero. Aí a célula fala assim, eu não quero mais morrer. E ela induz todos os mecanismos de sobrevivência são ativados. Tá? Você pode chamar isso de mutação, pode chamar isso de ativação de oncogênese, tá? Mas, na verdade, essa célula não quer morrer. Tá? Então, ela faz todo esse mecanismo. E a inflamação ela está linkada a essa maior morte celular, a esse encurtamento telomeral, a esse sofrimento e a indução de mutações. Pode passar o próximo. Então, aqui o NF-κB, ele é um fator de transcrição que, quando ativado, ele deita com a RNA polimerase e faz a transcrição de citocinas inflamatórias. Pode passar o próximo. Olha só
como que o tumor ama o NF-κB? Por que ele superexpressa? Então, o Andrigo colocou muito bem o processo inflamatório, mas por trás do processo inflamatório nós temos esse fator de transcrição ativado, que é o NF-κB. Olha o que o NF-κB faz. Ele reduz os fatores de apoptose, ele aumenta a proliferação celular, ele aumenta as citocinas inflamatórias que vão aumentar o processo proliferativo, vão ativar as metalloproteinases de matriz, que vão destruir a estrutura de colágeno, permitindo com que as células filhas do tumor sejam colocadas naquele local. Então, ele vai aumentar a angiogênese, metástase, todo o processo proliferativo, ativa moléculas de adesão, como as metalloproteinases, como citadas, induzem genes inflamatórios e ele ativa principalmente uma resposta mais no sentido M2. Repara bem nesse slide que o NF-κB ele joga a resposta para o TH1. Então você não pode imunossuprimir totalmente a inflamação, você tem que ter um pouquinho dela. Esse é o segredo. Tá? E aí para você modular não é fácil. E aí eu recomendo que você tire as causas de superexpressão desse fator NF-κB, que vocês já estiveram em aula. Pode passar o próximo? Aqui o NF-κB mostrando, ele aumenta a proliferação, ele aumenta a angiogênese, aumenta a metástase e vai perturbar o sistema imunológico, promovendo principalmente uma maior sobrevivência dessa célula tumoral. Próximo. Aqui você vê todos os tumores, eles superexpressam o fator NF-κB, tanto neoplasias hematopoéticas quanto de tumores sólidos. Você tem aqui a lista deles. São vários tumores que eles superexpressam esse fator. E esse fator ele vai trazer benefícios para a proliferação, para a angiogênese, para a invasão tumoral. Então, a modulação desse processo inflamatório é uma modulação. Não é simplesmente você retirar a inflamação, acabar com ela. Você tem que ter um pouquinho dela. Próximo. Aqui você vê o papel do NF-κB em diversos tumores relacionados ao processo inflamatório. Pode passar o próximo. Alguns artigos que eu trouxe aqui para vocês. Aqui o papel do NF-κB no desenvolvimento de câncer é um artigo que eu recomendo que vocês leiam para entender esse fator de transcrição e sua correlação com o desenvolvimento das principais neoplasias. E um outro artigo, pode passar o próximo, em linfomas de célula B, tá? Que é um tumor extremamente agressivo, mostrando o papel e a superativação desse fator NF-κB. Ou seja, se você tem um linfoma de célula B, você tem que fazer o seu papel. Eu tenho que cuidar desse terreno biológico para diminuir o processo inflamatório. Não estou falando para você não fazer o tratamento convencional, mas você deve aliar o tratamento convencional, o que nós temos de melhor dentro da oncologia, associado também ao tratamento do terreno biológico da medicina funcional. Próximo. Aqui, olha só a quantidade de genes que esse fator NF-κB transcreve. São realmente absurdas. Então, você tem uma grande modificação fenotípica e, principalmente, ativação de genes relacionados ao processo inflamatório. Próximo. Ou seja, eu vou listar rapidamente o que eu falei na aula. Cuidado com tártaro e câncer. Se você tem um paciente com câncer, promova a profilaxia dentária, porque essa bactéria vai translocar, vai ativar o receptor da célula e vai codificar o NF-κB, gerando todo esse substrato favorável ao crescimento tumoral. Próximo. Temos que cuidar do intestino aí entre os 4 R's para você trabalhar o conceito da permeabilidade de membrana intestinal, tá? Modulando o processo inflamatório. Aí você vai trazer também resultados positivos em grande parte das neoplasias. Próximo. Aí você tem essa correlação desse slide com uma desbiose intestinal, por exemplo, com o desenvolvimento, com uma alteração imune, aumentando o risco de câncer. Tá? Então, cuidado com o intestino, cuidado com o tipo de microbioma que você carrega. Lembrando que a seleção desse microbioma é diretamente relacionada à nossa alimentação e à alimentação que os animais ingerem. Próximo. Lembrar, obesidade. Se o paciente está com câncer e é obeso, ele vai ter uma maior proliferação. Cadelas com triglicerídeo alto e carcinoma mamário aumentam a invasão desse tipo de câncer. Então, cuidado com obesidade e sobrepeso. Aumenta o risco de câncer, porque esses pacientes já vão estar inflamados. E eles têm ativação, esses animais obesos com sobrepeso, de um hormônio, que é a insulina. E a insulina estimula o mTOR,
que aumenta o processo proliferativo. Então, é um exame que eu acho interessante os colegas, os clínicos realizarem em pacientes obesos, com sobrepeso e pacientes com tumores, é o nível da insulina basal. Se a insulina basal desse paciente estiver elevada, esse tumor vai ter uma maior proliferação, porque a insulina é um grande ativador de um fator que ativa uma via, que é a AKT-mTOR, que faz processos proliferativos. Próximo. Então, aqui vocês reparam, nesse slide, pode clicar de novo, que o excesso de insulina ativando essa via AKT-PI13K, AKT-mTOR. Isso vai aumentar o NF-κB e vai aumentar principalmente os fatores de proliferação. Então, a insulina elevada nos pacientes é um prognóstico ruim. Então, pacientes obesos com sobrepeso, normalmente cães, têm insulina elevada. Eu tenho que baixar essa insulina, reduzindo a obesidade e o sobrepeso. Você vai já reduzir o processo inflamatório e vai diminuir esse tumor que aumenta o processo proliferativo. Próximo. Toxinas e metais pesados, temos que fazer o processo de detoxificação. Então, nós temos vários produtos e várias estratégias que nós já listamos na aula anterior. É importante, metais pesados, existe uma correlação íntima com o câncer, chumbo, cádmio, alumínio, mercúrio, toxinas, pesticidas, agrotóxicos, têm uma correlação íntima com o desenvolvimento de tumores, porque eles promovem, obviamente, essa desestruturação, uma disfunção mitocondrial, aumentando o risco das principais doenças crônico-degenerativas, entre elas o câncer. Próximo. A hipersensibilidade alimentar, tudo o que eu falei na aula, pode passar o próximo. Infecções, infestações, você vê a correlação de vírus, por exemplo, de FIV, FeLV, com linfoma em felinos. Então, esses exemplos existem. Bactérias correlacionadas com câncer, infecções, infestações crônicas. Aí vai o equilíbrio, o fortalecimento do sistema imunológico. E para isso, você deve cuidar sempre do intestino do paciente. Próximo. Equilibrar os teores do EPA e DHA. Então, um animal com câncer, nós devemos otimizar principalmente os ácidos graxos EPA e DHA, que vão reduzir o processo inflamatório. Temos diversos artigos mostrando isso, diversos trabalhos científicos. Então, é uma estratégia interessante para todo animal com câncer, você otimizar esses ácidos graxos EPA e DHA para melhorar a qualidade de membrana desses pacientes. Próximo. Próximo. E aqui é o ponto final da minha aula, da minha apresentação. Se você tiver câncer no paciente, esse slide ele é bem didático. Eu tenho que jogar a balança sempre no sentido M1-TH1. Tá? Isso faz com que você tenha uma redução na progressão tumoral. Se o tumor estiver proliferando, eu posso garantir que a balança está no sentido TH2. Você inativou as natural killer, você inativou as células CD8, citotóxicas. Então, você, para melhorar o sistema imunológico no câncer, você tem que ativar principalmente a resposta celular, a resposta M1 e depois a resposta imunomoduladora de anticorpos via TH1, que é antiproliferativa. A beta-glucana, que é presente no hemogreen, ela é um grande indutor da resposta TH1 imunomodulador, mas ela melhora o sistema imunológico nesse sentido. Então, qualquer nutracêutico ou fitonutriente que melhore a resposta TH1, você vai ter um resultado melhor com a quimioterapia, você vai ter um melhor suporte no sistema imunológico desse paciente. Próximo. Então, a gente tem que trabalhar essa balança no paciente oncológico. É uma dica, sempre que tiver câncer, melhore o sistema imunológico do paciente. O tumor faz de tudo para inativar o sistema imune. Por isso, ele produz grande quantidade de ácido lático. O efeito Warburg, que mesmo na presença do oxigênio, a célula neoplásica produz muito ácido lático. Esse lactato, ele inativa o sistema imunológico, ele imunossuprime o paciente. E aí esse tumor faz a festa, porque não tem o sistema imunológico para tentar agredir ele, não tem as natural killer, não tem um sistema imunológico efetivo para esse combate, tá ok? Então, cuidado, cuide principalmente do sistema imunológico dos seus pacientes. É uma das principais estratégias que nós recomendamos com a medicina funcional para ser aliada ao tratamento convencional do câncer. Tá? Isso que eu queria abordar aqui com vocês. Muito obrigado, viu?
Aí pode dar sequência aqui na dieta. Eu vou passar só esse caso, foi de uma aluna minha no Rio Grande do Sul, não sei se ela está assistindo aqui a palestra. Esse aqui foi realizado um imunistoquímico desse paciente com esse tumor, que é um linfoma de célula B, tá? Cutâneo. E aí foi feito todo um protocolo de você cuidar do intestino, fazer uma série de nutracêuticos, fortalecer o sistema imunológico. Aí vocês podem passar as fotos aqui para vocês verem. Vocês vão reparando na redução desse tumor. Pode passar. E aqui o laudo dele, né, o histopatológico, imunistoquímico. Pode passar aqui as fotos. Pode passar agora. Então você vê quando começou e praticamente a reversão total desse tumor, trabalhando principalmente com os nutracêuticos. Tá? Então, existe esse caminho. Isso é possível. Então, a gente poder fazer o que a melhor da oncologia que nós temos hoje, a parte cirúrgica, que é fundamental, associada à quimioterapia, associada a estratégias que trabalham o terreno biológico, nós vamos ter um efeito sinérgico desses dois processos. Tá? Então, eu queria agradecer ao Andrigo pela oportunidade de mostrar esses tratamentos, essas estratégias, como nós podemos trabalhar juntos dentro do processo da oncologia nos pacientes. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Luiz, sensacional a tua fala. Não é à toa que você tem uma quantidade imensa de seguidores que admiram o teu trabalho. Parabéns aí pela tua dedicação relacionada à nutrição, né, e em prol de melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Fantástico. Vamos lá, então, voltando, pessoal, volto a reforçar a necessidade da prevenção. Trabalhem esse tocante com o tutor. Eu sei que muitas vezes é a parte mais difícil, porque às vezes envolve mudança do ambiente, né, mudança do local onde esse paciente vive, mas é necessário, né? Previnam a exposição solar. E também usem nutracêuticos, usem suplementos visando a prevenção do desenvolvimento dessas lesões neoplásicas, né, dos tumores cutâneos, como, por exemplo, o carcinoma espinocelular, que nós estamos conversando. Né? Para isso, a Enovet tem 2 excelentes produtos visando a prevenção. Um deles é o ômega derm, né? Então, rico em EPA, DHA, e que ajuda muito a melhorar a condição inflamatória dessa pele, reduzindo o processo inflamatório. E também modulem, minimizem o estresse oxidativo. Né? E, para isso, o EOF é um produto fantástico, né, da Enovet, que pode ser associado nesses pacientes que tanto apresentam já lesão, como também visando a prevenção dessas lesões. E agora aqui, então, falando especificamente do tratamento, isso quando já o paciente desenvolveu a lesão, infelizmente não foi trabalhado na prevenção e acabou, então, aparecendo o tumor, como que nós podemos tratar esses pacientes? E aqui eu gostaria de colocar que nós devemos associar, as coisas devem andar de mãos dadas, tanto o tratamento oncológico tradicional, como muito bem o Luiz comentou, e ele disse isso pelo menos 2 vezes na sua fala, né? Então, devemos sim associar, se possível, a cirurgia, em alguns casos, a própria químio é necessária, combinando com o tratamento complementar, com o uso de nutracêuticos, de probióticos, de suplementos. Esse tratamento, que hoje nós chamamos de complementar, no passado era chamado de tratamento alternativo. Ele não deve ser um tratamento alternativo, e sim, ele deve fazer parte do nosso protocolo de tratamento. Então, sem dúvida, o melhor termo é tratamento complementar. Atuando no terreno biológico, atuando no microambiente tumoral, para ativar esse sistema imune, revertendo, melhorando a condição desse paciente, atuando de forma mais efetiva contra essas células neoplásicas. Então, iniciando aqui rapidamente pelo tratamento oncológico tradicional,
que nós podemos fazer no dia a dia? Uma das possibilidades é intervenção cirúrgica. Esse é um caso aqui atendido em Jaboticabal, na Unesp. O paciente já chegou dessa forma, 2 grandes lesões localizadas em cabeça, né? Ambas eram SEC. Optamos pela cirurgia. Tivemos, inclusive, o cuidado de fazer essa cirurgia em 2 tempos distintos, já que se tratava de um gato, né? Então, se tratava de um procedimento mais invasivo, mais agressivo, por isso, em 2 etapas diferentes. Na primeira cirurgia, removemos, então, essa lesão maior, localizada na região supraorbitária, e aqui está o resultado do pós-operatório, né, mostrando, então, que o local da intervenção acabou sendo fechado com 2 retalhos de avanço. E depois de 3 semanas, contando a data da primeira cirurgia, marcamos a segunda intervenção, visando, né, a remoção dessa outra lesão, que também era grande, envolvendo o espelho nasal, toda a região de osso nasal desse paciente. Então, ressecção com a maior margem, né, possível de segurança, mas de tal maneira também a preservar a qualidade de vida desse animal no pós-operatório. Um retalho de avanço sendo confeccionado e aqui o fechamento, mostrando que está sendo associado tanto à cirurgia oncológica como também à cirurgia reconstrutiva. E vejam a condição do Kiko, né, no pós-operatório, após a segunda intervenção, né, já numa situação bem melhor, onde principalmente não se tem mais a questão da dor, né, melhorando a qualidade de vida do animal. Há a possibilidade também de pensar na criocirurgia, então aqui trouxe um exemplo para mostrar para vocês, um SEC bastante agressivo, bastante invasivo, o qual foi tratado através, então, da criocirurgia. A destruição das células acontece pelo congelamento, então, essa é a imagem do paciente logo após o término da primeira sessão de criocirurgia, e aqui nós temos o mesmo paciente após 2 sessões de criocirurgia, mostrando que está acontecendo a morte das células neoplásicas, a esfoliação, né, a redução no tamanho do tumor, o controle da lesão neoplásica. E aqui o mesmo paciente, uma condição completamente diferente, né? Então, com a lesão já sob controle. Repetimos a biópsia incisional, tivemos esse cuidado e, a princípio, não foi mais visto a presença de células neoplásicas. Ou seja, a criocirurgia foi, sim, efetiva para o controle da lesão. Outra possibilidade, hoje já possível no nosso país, é o emprego da radioterapia, e algo que vem sendo bastante explorado é o uso da eletroquimioterapia, ou seja, administramos o quimioterápico por via intravenosa, mas também auxiliamos e maximizamos a penetração desse quimioterápico no interior das células neoplásicas, fazendo o emprego da eletroporação. Então, esse é um dos equipamentos usados no país. Como vocês podem observar, ele está conectado a uma ponteira. Nessa ponteira, nós temos algumas agulhas. Elas são introduzidas no interior da lesão e elas, uma vez que aconteça a propagação dos pulsos elétricos através dessas agulhas, né, quando nós acionamos o equipamento, acaba ocorrendo esse mecanismo chamado de eletroporação, a criação temporária de poros na membrana dessas células, facilitando a penetração dos quimioterápicos no interior das células neoplásicas, aumentando a efetividade do tratamento. E aqui, então, compartilhando 2 casos clínicos, vejam o tamanho da lesão, quanto era agressiva, num local de difícil ressecção cirúrgica, optou-se pela eletroquimioterapia, né? O mesmo paciente, 5 dias após o tratamento com a eletroquimioterapia,
evidenciando que está acontecendo morte celular, que está acontecendo necrose, que está acontecendo citorredução da lesão. E essa é uma outra imagem, né, com 38 dias após uma única sessão de eletroquimioterapia, né? Então, aconteceu uma remissão importante no tamanho da lesão. Comparem o antes e o depois. Então, caracterizamos também a eletroquimioterapia como tratamento convencional. Esse é um outro caso, né, uma lesão de difícil tratamento cirúrgico, por isso a opção pela eletroquimioterapia. Vejam, após 3 semanas do início do tratamento, onde foi realizada uma única sessão de eletro, o mesmo paciente, 8 semanas após, e aqui o antes e o depois. Então, não esqueçam do tratamento convencional, né? Ele é interessante, ele é importante, ele deve ser associado nos pacientes com câncer, mas também associem o tratamento complementar, né? Sem dúvida veio para ficar e ajuda muito a melhorar a condição dos animais, né? Ajuda a modular o terreno biológico, atua no microambiente tumoral, estimulando o sistema imune, né? E melhorando a qualidade de vida dos nossos animais. Então, pensando especificamente, né, no tratamento dos 4 R's, como já foi discutido anteriormente, né, na palestra da Flávia, na palestra da Ruth, bem como também do Luiz Fernando, né? Quando nós pensamos no primeiro R, estamos frente a um paciente, né, com carcinoma espinocelular, uma das coisas que deve acontecer é a remoção do agente que está promovendo ou que está incitando o desenvolvimento do tumor, né, da lesão. E é claro que, nesse caso, nós temos que falar do sol, da radiação solar, especialmente a radiação ultravioleta do tipo B. Então, o tutor tem que encontrar, né, em casa, alguma estratégia que seja viável para justamente evitar essa exposição solar, especialmente naqueles horários do dia que são mais quentes, né? Então, das 10 às 4 horas da tarde. Sem dúvida nenhuma, o paciente pode tomar o sol da manhã, é importante, tem que receber sol, e também pode tomar o sol do final da tarde. Mas ali no horário do meio-dia, nós devemos evitar essa exposição solar. E, é claro, ainda pensando no primeiro R, pensando em remover, né, muitas vezes, o combustível da inflamação, nós temos que atuar e investigar muito bem qual é o alimento que esse paciente está recebendo. Em muitos casos, ele acaba recebendo um alimento bastante inflamatório, né, que vai exacerbar, vai aumentar em muito essa inflamação cutânea. Então, atuem dessa maneira, né, prescrevendo um alimento correto, adequado para o paciente com câncer. Mais à frente, eu vou falar um pouquinho mais, né, em relação a algumas características, né, que o alimento deve ter quando nós estamos atendendo um paciente com câncer. E, é claro, se preocupem com a questão da desbiose, com toda alteração que é vista na microbiota, né, fecal dos nossos pacientes. A Ruth chamou a atenção que, quando a gente pesquisa esse tema no PubMed, aparecem inúmeros trabalhos científicos, né? Ela até passou isso como uma tarefa durante a aula dela. E, de fato, isso é muito estudado já na medicina, mas ainda pouco estudado na veterinária. É claro que tem tudo para crescer e, com certeza, vai ser um assunto cada vez mais estudado dentro da medicina veterinária, mas os primeiros trabalhos, né, que estão sendo publicados recentemente dentro da veterinária mostram que
Disbiose intestinal tem relação com a ocorrência de alguns tumores. Então, temos sim que controlar essa disbiose, né, da microbiota intestinal. E aqui eu trouxe um trabalho para mostrar para vocês, né, um trabalho que foi feito em pacientes com linfoma multicêntrico. E quais foram os achados? Quais foram as conclusões desse trabalho? Vejam só, o índice de disbiose estava significativamente aumentado justamente nos pacientes com linfoma, quando comparado com pacientes com animais saudáveis. Então, prescrevam uma alimentação correta e trabalhem para melhorar a condição de toda essa microbiota intestinal, para justamente corrigir essa disbiose que é vista nos pacientes com câncer. Eu estava acompanhando a palestra do Luiz, e uma das perguntas que surgiu, feita pela Letícia, né? Ela perguntou, mas e aí, tem alteração da microbiota fecal em pacientes com doença inflamatória intestinal ou mesmo em pacientes com linfoma intestinal? Está aqui a resposta, Letícia. Sim, tem. Esse, inclusive, é um trabalho bastante recente, publicado em 2017, apontando que também foi visto disbiose associada, tanto com linfoma intestinal, como também com doença inflamatória intestinal. Então, possivelmente, né, num futuro próximo, mais trabalhos vão ser publicados dentro dessa linha de pesquisa, apontando que o mesmo acontece nos animais de estimação, tanto cães como também gatos, né? Algo que já está muito bem caracterizado e se sabe muito bem que a alteração da microbiota intestinal em humanos acaba levando à ocorrência de inúmeras doenças, como, por exemplo, o câncer. Ainda falando em tratamento, falando especificamente do primeiro R, é importante o uso do Captur, justamente para remover as toxinas intestinais, para remover todas as sujidades, todos os metabólitos intestinais, que inclusive acabam contribuindo para aumentar a disbiose. Então, preparem esse intestino, removam todos os compostos inflamatórios, para que aí, num segundo momento, ele receba uma dieta, um alimento adequado, bem como, num segundo momento, possa receber, né, bactérias benéficas para o intestino. Então, agora, passando para o segundo R, devemos falar na reposição. E devemos falar no uso de um alimento de excelente qualidade, de um alimento também que ajude e acabe atuando, evitando a progressão do tumor. E, felizmente, né, nesse caminho, com essa preocupação, possivelmente, nas próximas semanas, né, nós vamos ter um lançamento da Inovet, está para sair do forno, estou aqui compartilhando isso com vocês, que é o ON Reability. É o primeiro alimento que nós vamos ter aqui no mercado brasileiro, específico para o paciente com câncer, atendendo às necessidades desse paciente. Mas por que, André? Porque justamente ele foi formulado para essa finalidade. Então, vejam, com baixos níveis de carboidrato. E nós sabemos, o próprio Luiz comentou, que o carboidrato atua como um combustível para as células neoplásicas. Então, é importante que o alimento seja pobre em carboidrato e mais rico em proteínas, bem como também em gorduras. É um alimento que vai ser suplementado com DHA, com cúrcuma, com ascófilos nodosos, enfim, com vários nutrientes que vão melhorar a condição do paciente com câncer. Tá? Ainda falando no segundo R,
né, não esqueçam, nesse momento, da introdução, da administração do ômega derme. É claro que, se possível, ele deve ser usado já como terapia preventiva. No entanto, quando o paciente desenvolve o tumor, nós devemos usar o ômega derme nesse momento como segundo R, para melhorar a condição e diminuir todo o processo inflamatório existente. E uma vez que a gente, então, remova aquelas bactérias que não são benéficas para a luz intestinal, para o organismo como um todo, né? Remova também todos os metabólitos, que comece a administrar um alimento de melhor qualidade, apropriado para o paciente com câncer, nós podemos pensar, né, no terceiro R, que é justamente a parte da reinoculação, né? Então, vamos reinocular bactérias que sabidamente são boas e que são benéficas e que vão manter a saúde intestinal, diminuindo todo o processo inflamatório. Então, a sugestão é justamente o uso, o emprego do microlac para essa finalidade. E, por fim, né, como quarto R, gostaria de falar da necessidade da reparação, ou melhor dizendo, da manutenção, né, dessa saúde intestinal. Então, prescrevo, né, para esse tipo de situação, o EOF, né, vai ajudar a combater o estresse oxidativo, bem como também o próprio processo inflamatório. O EOF deve ser administrado ao longo de várias semanas, ao longo de vários meses, pensando na manutenção da saúde do organismo desse animal. Tá? Lembrando, pessoal, para que a gente possa finalizar, o paciente com câncer, literalmente, ele caminha numa corda bamba. Basta um pequeno esbarrão para levar à perda do equilíbrio orgânico desse paciente. Então, muito cuidado, muita cautela. Nós sabemos que, em algumas situações, o próprio tratamento convencional pode levar à perda desse equilíbrio orgânico. É importante mencionar isso pode acontecer, já que a homeostase desse organismo é muito delicada e, às vezes, o início do tratamento convencional leva à perda desse equilíbrio. Por isso, sempre que possível, associem o tratamento complementar, né? Visando atuação no terreno biológico, no microambiente tumoral, para que os resultados sejam melhores, sejam mais promissores, né? Eu vejo que nós devemos andar de mãos dadas, tratamento convencional com tratamento complementar. Com certeza absoluta, os resultados vão ser melhores, né, no tratamento do animal, seja o cão, seja o gato, que apresenta câncer, né? E aí volta a falar do equilíbrio, né? Vai ser mais fácil justamente de manter essa homeostase, de manter esse equilíbrio, né, preservando a vida, a saúde desse animal, né? Vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma ação importante sobre o sistema imune, né? Vamos ter atuação de macrófagos do tipo M1, como o próprio Luiz comentou, de células TH1, ajudando no combate das células neoplásicas. E também vamos ter redução da ocorrência dos efeitos colaterais. Com certeza, né, uma das grandes pedras no sapato do tratamento convencional é justamente a manifestação dos efeitos colaterais. Uma vez que a gente utilize tratamento complementar, tratamento adjuvante, uso de nutracêuticos, nós vamos ter redução desses efeitos colaterais, visando sempre o que é mais importante, a qualidade de vida dos nossos animais, dos pacientes que nós atendemos no dia a dia. Ok? Então, para terminar, gostaria de divulgar para vocês a Abrovet, Associação Brasileira de Oncologia Veterinária. Fica aqui o convite para que vocês sigam o Instagram da Abrovet. Inclusive, nós vamos iniciar uma série de lives, né,
vai começar em breve. Aqui tem alguns dos temas que serão abordados, né? Trazendo sempre novidades dentro dessa especialidade, dentro da oncologia veterinária. Meu agradecimento, né, então, pela presença de todos vocês e, mais uma vez, pelo convite da Inovet. Meu muito obrigado e um forte abraço a todos.